Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós daremos continuação, encerrando aí o nosso conteúdo do Brasil Império, né, com o módulo 5, da Monarquia à República. Vocês podem acompanhar na página 64. Vamos começar falando então sobre o movimento republicano. Este movimento vai começar a ganhar forma a partir do ano de 1870, onde aumentaram ali as críticas ao governo imperial, onde surge o Manifesto Republicano no Rio de Janeiro, documento que propunha o federalismo e uma república. Então são ideias contra a forma de governo atual, contra o Império, e essas ideias começam a propagar sobre o Império Brasileiro. 3 anos depois, formou o Partido Republicano Paulista, né? Parte desses que formaram pertenciam ali ao Partido Liberal. No módulo passado do período do Brasil Império, segundo o reinado de Dom Pedro II, nós vimos que os movimentos abolicionistas eles começaram a crescer, principalmente perante algumas medidas, como a de 1831, a pressão da Inglaterra sobre o fim da escravidão. Então nós tivemos aí a lei para inglês ver, né? Nós tivemos em 1845 a proibição do tráfico de escravo negreiro no Atlântico, a lei de Bill Aberdeen. Tivemos em 1850 o fim do tráfico negreiro no Brasil, a lei de Eusébio de Queiroz. Em 1865, lá na Bahia, Castro Alves com seus poemas também anti-escravistas, e Luiz Gama, também um ex-escravo, poeta, conseguiu aí estudar e se tornar um advogado e jornalista, aumentando também a pressão para dar fim à escravidão. Tivemos em 1870, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco fundaram aí a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. André Rebouças com seus artigos em prol da abolição da escravidão. Então toda essa galera tem contribuído para que a escravidão tivesse o seu fim na história do Brasil. Em 1871, algumas leis ainda vindo de forma leves, ainda retardando a escravidão. Tivemos aí a lei do ventre livre, tivemos aí em 1882, no Ceará e Amazonas, onde foram os primeiros a declarar fim da escravidão no Brasil. Inclusive aqui teve o apoio do Império de Dom Pedro II, tá? O Império de Dom Pedro II, mesmo com alguns pontos negativos, mas eles queriam ali o fim da escravidão. Inclusive a família imperial não usavam ali como escravos, né? Só que o problema que o Império enfrentava era a oposição desses grandes latifundiários que praticamente tinham grande importância na política brasileira, mesmo tendo uma coroa sobre Dom Pedro II, mas ele precisava do apoio desses grandes latifundiários. E em 1885 nós tivemos aí a lei dos sexagenários, nós tivemos aí também a Princesa Isabel em 1888, onde ela vai proclamar então a Lei Áurea, dando fim de vez então a escravidão no Brasil. Então este foi o processo que nós tivemos para que o movimento abolicionista conseguisse chegar ao seu objetivo. Com a assinatura da Lei Áurea e a liberdade entre aspas dos escravos, lembrando, a condição deles não mudou muito, tá? Continuou aí fazendo parte de uma sociedade marginalizada, uma sociedade esquecida, uma sociedade explorada. Mas após a Lei Áurea, será adotado agora uma nova forma de defesa. Nós vamos ter a ideia do republicanismo sendo propagada de forma onde as pessoas vão tentar convencer a subversão do governo, a alteração da ordem do governo, a proclamação de uma nova ideia governamental, que seria a República. E em 1888 foi criado, então, o Partido Republicano Mineiro. E Dom Pedro, perante isso, ele não tinha muito o que fazer, a não ser acompanhar as suas notícias no seu velho e bom jornal, na sua cadeira de descanso, acompanhando justamente as crises e as últimas notícias do Império. Falamos sobre algumas crises do Império, como por exemplo, a abolição à escravidão. Agora vamos falar sobre mais uma, que é a questão religiosa. Você pode acompanhar na página 65. O que é que vai acontecer? Lá na Constituição, lá do pai dele, Dom Pedro I, no ano de 1824, a Igreja Católica era a religião oficial do Império, tá? Nós tivemos aí em 1864 a Bula Syllabus, do Papa Pio IX,
onde vai condenar a presença da maçonaria. Aqui você já tem uma treta com o Império, porque que os maçons eles eram diretamente ligados à política. Inclusive, a independência do Brasil ela foi discutida dentro de uma loja maçônica, né? Então, no Segundo Império não foi diferente. Os maçons eles estavam ali também juntos na maçonaria com Dom Pedro II. O Barão de Mauá, por exemplo, teve o seu crescimento também sendo favorecido pela maçonaria. Então isso está gerando conflito aí com a Igreja e o Império. E entre 1869 e 1870, nós tivemos o Concílio do Vaticano I, que decretava a infalibilidade papal. E no ano de 1872, os bispos de Olinda e Belém seguiram a ordem do Vaticano e acabaram expulsando então os maçons das questões religiosas. Isso gerou treta com o Império, porque Dom Pedro II vai mandar prender esses bispos que expulsaram aí esses maçons e já vai gerar conflito com a Igreja. A Igreja agora retira o apoio também a Dom Pedro II. Então ele perdeu agora o apoio dos grandes fazendeiros por causa do fim da escravidão. Ele perdeu agora o apoio da Igreja Católica, justamente por este conflito com a maçonaria. Então nós temos aí cada vez mais o governo enfraquecendo. E isso gera uma forte instabilidade entre a igreja e a coroa. E no ano de 1875, os bispos acabaram recebendo aí o perdão, foram anistiados, né? Foram soltos. Vimos então dois fatores que estão causando a ruína do Império, revisando: o fim da escravidão, problemas com os latifundiários, a questão da maçonaria causou problema com a igreja, e agora nós temos mais uma que é a questão militar. Esses três são os principais fatores que estão enfraquecendo a imagem imperial, tá? Então acompanhe na página 66 a questão militar. Lembra lá da Guerra do Paraguai? Pois é, após a Guerra do Paraguai, pela vitória dos militares, os militares começam a ganhar prestígio no Brasil, ou pelo menos buscar esse prestígio na realidade, né? Eles começam a buscar essa importância, só que eles vão se basear nas ideias de Augusto Comte, este francês que está trazendo o positivismo e espalhando pela Europa. Essas ideias chegam aqui no Brasil também. Então os militares estão baseando mais aí no positivismo, onde eles acreditam que a monarquia é um atraso para o desenvolvimento de uma nação, a nossa famosa ordem e progresso aqui na nossa bandeira, né? Então você percebe que é o positivismo puro enraizado na proclamação da nossa república. Então a escola militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, vai tornar um ambiente de contestação ali à monarquia e a favor das ideias republicanas. E no ano de 1972, essas ideias do positivismo, então, elas acabam sendo difundidas por Benjamin Constant no Rio de Janeiro, e boa parte da galera começa a aceitar. Mas lembrando, é parte, não é toda uma sociedade. A proclamação da República ela não veio pela vontade do povo, mas ela veio através de um golpe militar, como você percebe aqui, está começando a ser organizado. Vamos então para as questões finais do Império, a queda do Império, página 66. Então, depois do ano de 1883, o ministro da Guerra determinou que militares não poderiam se manifestar em jornais para discutir questões políticas. Logicamente, os oficiais não gostaram disso, é um exemplo dos oficiais do Rio Grande do Sul, onde vão protestar. E entre eles, nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, que até mesmo ele se dizia ali ser próximo ao imperador Dom Pedro II, né? Apesar que ele era mesmo, de acordo com alguns relatos históricos, mas na realidade ele foi manipulado pela galera que defendia as ideias de uma república. Inclusive contaram ali uma mentira para ele, falaram que ali foi trocado alguns personagens dos cargos, onde ele seria preso no dia seguinte, e pressionaram ele justamente a liderar este movimento de proclamação da República. Então, em 15 de novembro, no Rio de Janeiro, liderados pelo Marechal, o Deodoro da Fonseca, os republicanos ocuparam o Ministério da Guerra. E a monarquia acabou levando um duro golpe. Para você ter ideia, Dom Pedro II, ele simplesmente recebe ali um documento que ordenava a saída dele em 2 dias do país.
E se ele pegou toda a sua família, justamente foi ali para a região da Normandia, viver ali onde o seu genro tinha ali uma posse, né? Então ele viveu naquela região, passou antes em Portugal para visitar o túmulo do seu pai, mas ele passou a viver ali, né? Ninguém sabia o que poderia acontecer aí caso ele permanecesse no Brasil, não respeitasse esse decreto. Geralmente, quando tem revoluções, a França deixou muito claro isso na história, o que aconteceu aí com os reis da França, né? Então ele pegou toda a sua família e foi viver lá no castelo do seu genro, do Conde d'El, na Normandia, ali na região do noroeste da França. Pessoal, fazendo um paralelo, no processo de independência, se você for olhar aqui no nosso mapa, toda a região aqui da América Latina, quando eles se tornaram independentes, eles proclamaram logo república, né? O Brasil não, o Brasil foi diferente. O Brasil se tornou independente em 1822, 7 de setembro, a data da nossa declaração de independência, mas o Brasil continuou sendo uma monarquia. Então você vê que o nosso processo, a nossa forma política tem sido totalmente diferente dos nossos vizinhos. E só em 15 de novembro de 1889 que o Brasil vai adotar uma forma de república em sua forma de governo, tá? Então, desde 1822 até 1889, para o Brasil decidir a se tornar uma república e mesmo assim através de um golpe. Ok, já que você entendeu então essa transição do governo, vamos estudar então os primeiros presidentes. Este período é conhecido como a República da Espada. Por que República da Espada? Porque se foi um golpe militar, e justamente quem estava na liderança desse golpe é o Deodoro da Fonseca, é o primeiro presidente provisório ali, até que se tornasse uma eleição e viesse realmente um presidente eleito pelo povo. Mas nós temos Deodoro da Fonseca sendo o primeiro presidente do Brasil. Então, 1889, ele assume. 2 anos depois, você tem em 1991, você tem a nossa Constituição, aquela Constituição de 1824, ela foi anulada e nós temos agora uma Constituição republicana sendo elaborada. Pessoal, sobre as tendências políticas, nós não tínhamos a mesma ideia entre a nacionalidade brasileira, tá? Lembrando que a República também ela nem veio pela vontade do povo, mas ela veio dirigida sobre um golpe militar. Parte da população nem sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas vamos lá, quais eram as tendências políticas? Nós tínhamos os republicanos liberais, que defendiam a autonomia para as províncias. Nós tínhamos os republicanos jacobinos, lembram lá da Revolução Francesa? Aquele partido lá popular, aquele partido que na liderança de Robespierre causou um grande derramamento de sangue. Então nós tínhamos ali, baseado ali neste pensamento da Revolução Francesa, né, a participação popular na política e a liberdade política. E nós tínhamos os republicanos positivistas, que era a ditadura republicana liderada pelos militares, e é essa que acabou adotando aí a nossa forma de governo sobre a liderança de Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o primeiro passo, ele anula a Constituição de 1824, tomando algumas medidas para o abandono da monarquia. Depois nós vamos ter a separação entre a igreja e o Estado. Então nós temos a instituição aqui também do casamento civil. O casamento ali era feito pela igreja, agora nós temos o casamento civil. Surgiram então os cartórios de casamento civil neste período. Surgiram então a bandeira republicana. Eu dei uma risada porque a nossa bandeira republicana justamente ela nasce de uma forma bizarra, tá? Vou mostrar para vocês aqui a nossa história da bandeira. Antes disso, vamos entender um pouquinho aí como que surgiu o símbolo na história do Brasil. Nós temos aqui o primeiro símbolo da bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Lembra lá no governo de Dom João VI, quando o Brasil deixa de ser uma colônia e se transforma em um reino. Aqui nós temos então já o nosso segundo símbolo, que é a bandeira do Reino do Brasil, que vai pegar de 1815 até 1822. Aqui nós já temos a nossa bandeira, já mais parecida com a bandeira republicana, né? É a bandeira do Reino do Brasil, que vai pegar ali desde a proclamação da independência do Brasil, vai durar até a coroação de Dom Pedro I. E aqui nós temos a bandeira do primeiro reinado. Ah, não mudou nada? Ah, mudou. Se você for perceber, você tem uma mudança na coroa, tá?
Então, você tem aqui a mudança na coroa aqui para a bandeira do reinado de Dom Pedro I. Então, tivemos só uma alteração na coroa. E aqui nós temos a bandeira do segundo reinado. Essa bandeira do segundo reinado, realmente aí nós já não tivemos mudanças. E você percebe, nós estudamos aí sobre a economia do café, então fez parte aí os raminhos do café aqui na nossa bandeira nacional. Mas beleza, nós proclamamos a República. Nós temos agora que ver uma bandeira republicana. E aí, como foi a nossa bandeira? O pessoal foi criativo? Bom, o que vocês estão vendo aqui na nossa tela não é a bandeira dos Estados Unidos, tá? Essa é a bandeira republicana brasileira. É isso mesmo, nós copiamos praticamente quase 100% da bandeira dos Estados Unidos. Logicamente, houve uma grande crítica sobre isso aí. Aqui abaixo está a bandeira dos Estados Unidos. Essa é a nossa bandeira. Essa bandeira daí, justamente pela crítica, ela ficou poucos dias, apenas do dia 15 ao dia 19 de novembro, né? Sugerida pelo intelectual Rui Barbosa, mas ela acabou não sendo levada à frente e na discussão acabou falando que eles estavam mudando de governo, mas não mudando de país. Então preferiram continuar com a bandeira do Império, apenas trocando o símbolo imperial. E nós tivemos então acrescentando aí a frase ordem e progresso, pegando o pensamento positivista do Augusto Conte e trazendo aí para a nossa bandeira republicana. E usamos ela até os nossos dias. Pessoal, no governo de Deodoro, nós já temos algumas medidas econômicas, inclusive Deodoro vai nomear como ministro da Economia o nosso intelectual formado em Direito, poeta, escritor, o famoso Rui Barbosa como ministro da Fazenda. Justamente ele tinha ali aquele pensamento de industrializar a nossa nação. E ele vai criar uma medida conhecida como o Plano Econômico do Encilhamento. Só que vai ser um fracasso e vai ficar mais conhecido como a crise do encilhamento. O que seria isso, o encilhamento? Sabe quando você está indo preparar ali um cavalo para correr, você está criando ali, está indo encilhar ali aquele cavalo para dar a largada, ele vai arrancar de forma rápida? Pois é, imaginava-se que a economia também iria dar aquele salto, né? Então, por isso, pegou esse nome do encilhamento, de você encilhar ali este animal. Só que o que acontece? Você começou realmente a dar este salto, houve uma grande emissão de papel moeda, facilitou os empréstimos aos bancos, só que pessoas usavam de má fé, como tem aí o Brasil, por exemplo. Principalmente hoje, na época da pandemia do coronavírus, com o auxílio emergencial, tem gente aí que praticamente é rico, bonado e está recebendo auxílio emergencial. Pois é, então tinha gente naquela época também que não precisava de empréstimos, ia lá no banco, pegava empréstimos e aplicava nas bolsas de valores, fazia o dinheiro render. Então essa movimentação de forma irreal acabou gerando também crise, né, que ficou conhecido como a crise do encilhamento. Então a quantidade de dinheiro em circulação ela aumentou, mas a produção não aumentou de forma significativa. E a moeda acabou perdendo o seu valor, gerando uma grande inflação. Então em 1891 ficou conhecido como a crise do encilhamento. Neste mesmo ano de 91, nós tivemos criado a nossa Constituição, acompanhe na página 68. Então, pressionado Deodoro, que estava governando de forma provisória, né, de forma ilegal, não tinha uma Constituição que dava direito a isso, então ele convoca ali uma Assembleia em junho de 1890, e em 14 de fevereiro de 1891, nós tivemos a criação da nossa Constituição, espelhada também no modelo da Constituição dos Estados Unidos. Você percebe que o brasileiro bem original, nem não copia quase nada. Então nós tivemos aí baseada na República Federativa. Uma autonomia para os estados foi garantida. E em 25 de fevereiro de 1891, nós tivemos eleições pela Assembleia. Deodoro acabou sendo eleito como presidente e Floriano Peixoto eleito como vice-presidente. Então aqui tem sido criado também o cargo do vice, né? Então o cargo do vice é criado aqui. Dentro da Constituição temos criado o poder presidencialista, trazendo aí o executivo, trazendo o legislativo e trazendo o judiciário.
O voto, ele era descoberto, isso aqui vai trazer grandes fraudes no voto, vai trazer pressão, pessoas irão obrigar você a votar no candidato delas. Nós iremos estudar isso aqui um pouco mais à frente, no período conhecido como a República do Café com Leite, tá? Ou o voto de cabresto também vai entrar neste período aí. Então o voto secreto, ele só vai vir só lá no governo de Getúlio Vargas, na Constituição de 1934. Mas o Brasil, ele começa dessa forma aí, os primeiros passos para um governo republicano, os primeiros passos para um governo democrático, apesar que a democracia ainda estava longe de amadurecer. Pessoal, como a Constituição foi criada também pela influência dos grandes latifundiários, grandes cafeicultores, e eles não viam a necessidade do exército na política, então não foi permitido justamente a participação do exército. Houve um apoio aos militares apenas para não correrem o risco de uma monarquia voltar ao Brasil. Então o apoio foi dado com esse objetivo, tá? A política de Rui Barbosa, ela era criticada, pois privilegiava a indústria. E a elite no nosso país eram os grandes latifundiários. Então, não suportando oposição, Deodoro, ele acabou fechando o Congresso Nacional em novembro de 1891, e isso vai gerar grandes problemas em seu governo. Como resposta, em 22 de novembro, houve uma greve dos trabalhadores da Estrada de Ferro no central do Brasil. Nós vamos ter no dia 23, a própria Marinha do Brasil também vai se manifestar com ameaças de bombardear a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, né? Nós tivemos a primeira revolta armada. Diante de todas essas pressões para evitar uma guerra civil, Deodoro da Fonseca, então, em 23 de novembro de 1891, ele vai renunciar o cargo, deixando o cargo para o seu vice, que era o Floriano Peixoto. Então vamos para o governo de Floriano Peixoto, página 70. Floriano Peixoto, ele vai conseguir apoio dos grandes cafeicultores paulistas e também dos positivistas. Em seu governo, mesmo com uma rede de alianças, ele ainda vai ficar conhecido pelo seu estilo autoritário, tá? Ele vai até levar o nome de Marechal de Ferro. Por que Marechal de Ferro? Lembra lá daquela revolta armada que aconteceu no governo de Deodoro? Pois é, nós vamos ter a segunda revolta armada no governo dele. A Marinha também vai se revoltar contra o governo de Floriano. Só que ele vai sufocar, vai mandar o exército às ruas, vai combater esses motins. Então, por essa forma dura e autoritária de governo, ele acabou sendo apelidado como Marechal de Ferro. Então ele afasta os governadores aliados a Deodoro da Fonseca, afasta do governo. No Rio de Janeiro, ele vai reduzir os valores dos aluguéis, são medidas então tomadas durante o seu governo. Ele vai facilitar o acesso ao consumo da carne, ele vai decretar leis de incentivo à construção de casas populares e também vai buscar incentivo à indústria. Ainda em seu governo, temos aí reformas bancárias. Apenas o governo federal poderia emitir dinheiro, por exemplo, né, dentre essas reformas feitas no governo de Floriano Peixoto. Surgem, então, manifestações das novas eleições. De acordo com a Constituição de 91, por exemplo, o vice ele só poderia assumir caso o presidente permanecesse mais da metade do mandato. Não foi o que aconteceu com o Deodoro da Fonseca. Então, Floriano também estava governando de forma ilegal. Só que o argumento era de que o seu governo eleito pela Assembleia ainda não fazia parte da nova regra constitucional. Então, ele se sustentava nisso aí. Só que a oposição não aceitava este argumento. 13 generais elaboraram um documento, conhecido como Manifesto dos 13 Generais, solicitando então novas eleições. Floriano, o que ele faz? Ele aposenta esses 13 oficiais, enviando-os para a reserva. Então ele não refrescou para essa galera, ele começou a eliminar aí a oposição. Pessoal, e tivemos então em 1893, no Rio Grande do Sul, a Revolução Federalista, tá? Em oposição ao seu governo. Dentro dessa Revolução Federalista, nós tínhamos ali a divisão política entre o Partido Republicano Rio-Grandense e nós tínhamos o Partido Federalista, né? O Republicano Rio-Grandense defendia ali um governo presidencialista e republicano baseado nas ideias positivistas, já o Partido Federalista defendia a República Parlamentarista e não aceitavam a Constituição do Estado, queriam uma nova Constituição.
E em seu governo, mais uma vez a Marinha se revolta, trazendo então a segunda revolta armada em setembro de 1893, e novamente pelo almirante Custódio de Melo. Mais uma vez, canhões da Marinha apontados pelo Rio de Janeiro pressionam a saída de Floriano Peixoto, mas Floriano ele resiste, o famoso Marechal de Ferro, e o Rio sofre vários bombardeios até março de 1894. E no fim de 1893, os federalistas gaúchos acabam avançando ali para Santa Catarina. Aos poucos, as forças de Floriano começam a vencer os federalistas e a Marinha rebelde. Os cafeicultores e políticos paulistas acabaram apoiando também o governo de Floriano, e a capital de Santa Catarina ela foi conquistada pelas forças e pelas tropas florianistas, né? Inclusive até levou o nome aí de Florianópolis, em homenagem então a Floriano Peixoto. E a Marinha ela acaba se entregando em março de 1894. Eu acho que aqui já deu para você entender o motivo do título de Marechal de Ferro. Ele não cedeu às pressões em seu governo. Diferente de Deodoro da Fonseca, que renunciou, ele permaneceu até o fim do seu mandato, mesmo com todas essas turbulências. E a Revolução Federalista só foi resolvida em 1895, durante o mandato de Prudente de Moraes, que vai ser eleito em 1894, sendo o primeiro presidente civil na história do Brasil. Então saem os militares e entra então Prudente de Moraes. E aqui começa um novo período na história do Brasil, conhecido como República Oligárquica, ou República do Café com Leite, né? É o governo das repúblicas que irão governar a favor dos grandes latifundiários de Minas Gerais e de São Paulo. Pessoal, chegamos ao fim da nossa matéria. Na próxima aula nós iremos estudar sobre a República Oligárquica ou República do Café com Leite, mas vou deixar aqui na descrição, aqui na nossa tela, você pode clicar, tem um vídeo falando sobre Floriano Peixoto, tá? Eu vou deixar um falando também sobre a Revolta de Canudos, que foi uma revolta no Nordeste que aconteceu também no governo dessa primeira república, da República da Espada. Então aprofundem o conhecimento de vocês com esses dois vídeos aqui na descrição. Deixo com vocês agora as atividades da apostila do módulo 5. Aqui eu coloquei módulo 2, mas é módulo 5, tá? Página 64 até a página 72. Até a próxima!